Imagina se a gente pudesse afinar a nossa própria mente, sabe? Igualzinho um músico afina um violão antes de um grande show. Pois é, a verdade é que, biologicamente falando, nós somos verdadeiros alquimistas do dia a dia. A todo momento, com as nossas ações mais simples, a gente está modulando ativamente a nossa própria química cerebral. A nossa exploração de hoje mergulha numa pesquisa fascinante sobre isso, como os nossos hábitos mais corriqueiros se conectam direto com a orquestra de substâncias químicas que regem tudo o que a gente sente. Então, vamos bater um papo sobre esses conceitos científicos como se estivéssemos entre amigos, de um jeito bem prático e direto ao ponto. E olha só esse número aqui, 39%. Quase todo mundo já ouviu por aí palavras como adrenalina ou dopamina, né? Elas estão na boca do povo. Mas a pesquisa mostrou que só uns 39% das pessoas sabem de fato como conectar de forma consciente e intencional os seus hábitos diários com as respostas biológicas do corpo. A real é que a imensa maioria de nós sente os efeitos das ações na nossa química interna, mas opera no puro piloto automático, sem entender direito o que está acontecendo por trás das cortinas do nosso próprio humor. Então, para a gente sair desse piloto automático, a gente precisa desmistificar a ciência básica primeiro. Afinal, o que são os famosos neurotransmissores? Pensa neles usando uma analogia super simples. É literalmente como uma chave e uma fechadura. A ciência mostra que esses mensageiros químicos viajam por um espaço microscópico entre as nossas células nervosas, que são as sinapses. Quando essas chaves químicas encontram as fechaduras perfeitas no neurônio seguinte, rola um encaixe, e é esse clique maravilhoso que destrava uma resposta elétrica, fazendo com que uma onda de alegria, um estado de alerta ou uma calma profunda invada o nosso sistema. É essa magia silenciosa que cria nossa orquestra interna. Bora conhecer os dois primeiros instrumentos dessa orquestra. De um lado, a gente tem a dopamina. O pessoal costuma chamar só de hormônio do prazer, mas a função real dela é sinalizar que vem uma recompensa por aí. É o que nos dá motivação. É aquele pico agudo, aquela faísca que faz a gente correr atrás das coisas. Em total contraste, a gente tem a serotonina. Ela não te dá um pico rápido, mas sim uma linha de base super estável, uma sensação contínua de bem-estar. Enquanto a dopamina empurra a gente para conquistar o mundo, a serotonina dá aquele tapinha nas costas e diz que, no fundo, tá tudo bem. Trazendo a dopamina para a nossa realidade prática, é só olhar para essas coisas simples. A gente ativa esse sistema em situações super comuns. Sabe quando a gente recebe aquele elogio sincero do nada? Ou quando finalmente dá aquele cheque numa meta que estava travada? Ou até quando a gente põe o fone de ouvido e dá play naquela música favorita para dar um gás no dia? Tudo isso gera uma busca ativa. A dopamina é a química de estar engajado, vibrando com a vida. Sem ela, bate aquela apatia profunda, aquela dificuldade de ver graça nas coisas, sabe? E isso nos leva direto para a serotonina e para uma das maiores reviravoltas da ciência moderna sobre o nosso corpo. Quando a gente pensa em regulação emocional, logo vem o cérebro na cabeça, certo? Mas pasmem, chocantes 95% da nossa serotonina são produzidos lá no trato gastrointestinal. É isso mesmo, o nosso intestino age na prática como um segundo cérebro. A digestão tem um peso gigantesco nas nossas emoções, provando que esse tal de eixo intestino-cérebro não é só uma teoria bonita, mas a base biológica real do nosso humor todo santo dia. Tá, mas se o intestino manda tanto assim, como a gente cuida dessa linha de base do bem-estar na prática? As pesquisas apontam hábitos super acessíveis. Tomar aquele solzinho de manhã e fazer exercício físico regular é fundamental. Mas, ligando os pontos com o intestino, a alimentação é a grande estrela. Comer alimentos ricos em triptofano, tipo uma simples tigela de aveia no café da manhã, dá para o corpo exatamente o material que ele precisa para fabricar a serotonina. Comer bem é literalmente um ato de regulação emocional. Sensacional, né? Mudando de marcha agora, vamos falar da adrenalina. Se a serotonina é a nossa paz de espírito, a adrenalina é o alarme de emergência vital. Ela é tipo aquele botão vermelho que a gente aperta quando tem um perigo imediato, preparando o corpo na hora para lutar ou fugir. O coração dispara, a pupila dilata, a energia vai lá no teto. É um sistema de sobrevivência brilhante. O grande problema é quando a correria e o estresse moderno deixam esse alarme tocando o dia inteiro na nossa cabeça, sem um perigo físico de verdade. Viver nesse alerta o tempo todo esgota a gente, detona a imunidade e estraga até a nossa capacidade de tomar boas decisões. E para desarmar esse alarme e neutralizar esse estresse todo, o corpo tem um antídoto maravilhoso. A ocitocina. O pessoal adora chamar de hormônio do abraço, mas na real ela é a grande supercola social da humanidade. Ela derrete a ansiedade da adrenalina através de coisas como um contato físico seguro, um abraço em alguém que a gente ama, brincar com os nossos bichos de estimação ou só sentir que a gente está num ambiente de confiança. É a biologia purinha agindo por trás da empatia e do conforto de ter pessoas por perto. E aqui, a pesquisa trouxe um dado que surgiu de um jeito totalmente orgânico e fascinante.
Quando perguntaram para a galera sobre hábitos de bem-estar sem induzir a nenhuma resposta, quase um quarto das pessoas, 23%, contam um negócio incrível. Eles relataram que a melhor forma de lidar com o estresse do dia a dia envolvia, espontaneamente, práticas relacionais ou de espiritualidade. Ou seja, de um jeito supernatural, muita gente regula os níveis de ocitocina e serotonina através da fé e da conexão humana. É muito louco construir essa ponte entre coisas tão milenares e a ciência de ponta. Práticas como a meditação, tirar um momento para oração, cantar junto num coral com outras pessoas ou focar no yoga, isso não é só atividade cultural, gente. São interruptores neurológicos potentíssimos. Eles mandam um sinal claro de segurança para o sistema nervoso. Aquela paz interna, aquele sentimento de pertencer a algo maior, funciona no nosso corpo pelas mesmíssimas vias neuroquímicas da ocitocina. O sentimento espiritual, para o nosso corpo, é uma química super real de alívio e regulação. Tem uma frase de um participante de 50 anos nessa pesquisa que resume a essência humana disso tudo. Quando ele teve a chance de aprender como a ocitocina cria vínculos e confiança, a ficha dele caiu na hora, e ele soltou essa. Então é isso que acontece quando a gente está junto? Imagina que momento de epifania. A neurociência mais acadêmica de repente explicou perfeitamente aquele conforto maravilhoso que ele sentia nos almoços de família no domingo. A biologia e o calor humano deram as mãos ali. Tudo isso faz a gente pensar muito na nossa própria rotina. Se a gente parar para olhar aquelas pequenas coisas que nos dão conforto, aquele momento em silêncio tomando um café quente, uma caminhada para espairecer depois de um dia pesado, ou a vontade repentina de ligar para um amigo antigo, quantos desses nossos instintos não são, na verdade, a nossa sabedoria biológica tentando, sem a gente perceber, equilibrar a nossa orquestra química? A gente busca esses hábitos porque o corpo pede por esse ajuste. E olha como a coisa expande quando a gente fala de maturidade emocional usando a teoria dos níveis de consciência do filósofo Ken Wilber. O autoconhecimento não tem nada a ver com a idade cronológica. A gente passa por fases. Começa no nível egocêntrico, focado no próprio umbigo. Depois evolui para o etnocêntrico, cuidando do nosso grupo. Mas a mágica verdadeira rola no nível integral, que é quando a gente ganha uma autoconsciência do sistema todo. A gente entende como corpo e mente operam juntos. E o estudo mostrou gente de 20 anos já operando com essa visão incrível, e gente mais velha que ainda não virou essa chave. É sobre como a gente se engaja com a própria vida. O grande pulo do gato de toda essa exploração é o valor de sair da regulação puramente intuitiva para a regulação intencional. A intuitiva é maravilhosa, é o que mantém a gente vivo, é sentir-se bem sem precisar saber o jargão científico. Mas a regulação intencional é onde mora o verdadeiro poder. Quando a gente entende que um exercício dá foco por causa da dopamina, ou que comer bem estabiliza o humor pela serotonina lá no intestino, a gente ganha autonomia. A gente passa a criar hábitos com consciência e pode repetir o bem-estar de propósito naqueles dias mais difíceis. Bom, a gente vai fechando esse nosso papo de hoje com uma provocação inspiradora para levar para o dia a dia. Saber que a química cerebral não é um destino intocável, mas algo que a gente modula a cada escolha, devolve o poder para nós mesmos. Nós somos os maestros dessa orquestra toda. Com tudo que a gente viu aqui, desde a aveia no café da manhã alegrando o intestino, até um solzinho matinal ou respirar fundo para puxar a paz da ocitocina, qual vai ser a primeira mudança intencional que a gente vai fazer na nossa orquestra hoje? Entender o próprio corpo liberta a gente para agir. Foi demais mergulhar nessas ideias. Até a nossa próxima análise visual.